Olá, vamos continuar então com a nossa aula. Vamos falar mais um pouco a respeito dos recursos do Word. Vamos abrir aqui o nosso aplicativo. Ele está iniciando, vamos abrir um documento novo. E vamos falar então agora a respeito de outro item do Word. Nós vamos começar a utilizar falar um pouco sobre formatações. Depois que nós começarmos a falar sobre formatações, vou falar com vocês a respeito de como salvar esse arquivo, como recuperá-lo posteriormente. Primeiro vamos criar o nosso primeiro documento. Abrindo aqui a função range, igual range, vamos criar um range de 10 linhas por 15 parágrafos cada um. 10 parágrafos com 15 frases cada um. Pressionando Enter, algumas páginas de documento foram inseridas. O que vamos fazer aqui é aprender a utilizar os recursos de formatação da fonte. Toda vez que você vai trabalhar com um documento do Word, o ideal é que você saiba fazer a formatação desse seu documento. Essa formatação é importante para você dar um visual mais profissional ao seu texto. Então vamos lá. Aqui na galeria fonte, nós vamos encontrar diversas opções de formatação. A primeira delas é a formatação da fonte. Se nós selecionarmos aqui um texto e você clicar sobre a setinha de opções da fonte, você verá diversos tipos de letras diferentes. Eu vou selecionar aqui uma área um pouco maior. A grande vantagem do Word é que nós temos a visualização dinâmica. Conforme passamos o mouse sobre as fontes, ele vai mostrando na tela como ficaria a formatação sem que você tenha que aplicar o conteúdo. Na versão do 2013 era necessário você aplicar. Nessa versão não. Olha só, basta passar o mouse em cima para que você veja o texto selecionado se alternando. Se eu escolher o texto Arial Black e clicar sobre ele, aí sim a formatação vai ser executada. O importante é que você não esqueça de selecionar o seu item antes de aplicar aqui a formatação. Se você não selecionar uma palavra, apenas clicar sobre ela, ao trocar ao tipo de fonte, apenas a palavra que está com o cursor selecionada será alterada. Se você selecionar a palavra antes ou depois do início dela, nada acontece. Observe, se eu clicar antes da palavra colar e trocar a fonte dela também para Arial Black, nada ocorre. O mesmo acontece se eu fizer isso no final. Você deve selecionar o texto ou simplesmente clicar sobre a palavra para que essa formatação consiga ser realizada. Além da formatação tradicional de fonte, nós temos também a possibilidade de aumentar o tamanho da fonte. Em títulos, geralmente em títulos de documento, em referências, você precisa aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, no caso de uma citação. Se eu selecionar agora um outro conjunto de texto e clicar sobre a seta de opções do tamanho da fonte, nós vamos ter aqui várias opções. Observe que esses números eles vão de 14, 16, 18, 20, diversas configurações diferenciadas, mas eu posso ignorar, eu posso colocar aqui um valor intermediário. Por exemplo, entre 12 e 14, se eu quiser formatar a minha fonte como tamanho 13, eu devo clicar aqui na caixa de tamanho, digitar 13 e pressionar o Enter. Essa formatação personalizada ela pode ser feita, então, sem acompanhar o padrão dos números que estão ali na tela. Se você quiser, observe que clicando na seta de opções nós temos até o tamanho 72, mas se você quiser tamanhos maiores, basta você clicar aqui e digitar o tamanho. Se eu quiser aqui um tamanho 100, digito 100 e pressiono Enter, o texto será formatado com o tamanho de 100. Se você não quer um tamanho tão grande, então eu posso selecionar aqui 12 e ele volta basicamente para o tamanho original. Toda vez que você abre um documento novo no Word, observe que a fonte padrão é a fonte Calibre e o tamanho dessa fonte é a fonte 11. Fonte Calibre 11 é a fonte padrão da versão 2013 do Word. Na versão anterior também, na 2010, mas na versão 2007 houve uma mudança, acho que era corpo. Até a versão 2013 era a fonte Times New Roman. A Microsoft mudou a fonte padrão. Uma facilidade. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho de uma fonte de forma mais rápida, você pode selecionar o texto e esses dois botões aqui, o primeiro faz o aumento da fonte. Se eu clicar com o botão uma vez, ele vai alternando o tamanho da fonte. Se eu clicar neste aqui, ele vai reduzindo o tamanho da fonte. Então você pode rapidamente clicar para cima ou para baixo e fazer com que a sua fonte seja aumentada ou diminuída. Se você quiser utilizar uma tecla de atalho para isso, pressione Ctrl Shift sinal de maior para aumentar e Ctrl Shift sinal de menor para diminuir. Com teclas de atalho fica mais fácil também. Vamos pular esse botão, vamos falar desse aqui de negrito. O negrito você já conhece. Se nós selecionarmos um conjunto de texto e pressionarmos o botão negrito, nós vamos aplicar um realce nesse texto, deixando de ser lido
a escrita mais grossa. O negrito serve para que você possa então dar destaque a partes do texto. Se você selecionar um conjunto de texto e pressionar Ctrl N, é o atalho para negrito. Para tirar o negrito, você deve utilizar o Ctrl N também. Ctrl N para colocar o negrito, Ctrl N para tirar. Esta tecla ao lado é chamada de itálico. Se você quiser formatar um texto em itálico, lembre-se, selecione o texto, vou selecionar aqui uma grande porção de texto. Ao pressionar este botão, você irá colocar então o itálico. A fonte ficará levemente inclinada para a direita. Para colocar o itálico com uma tecla de atalho, você pode pressionar Ctrl I ou Ctrl I para tirar o atalho. Ctrl I aplica o negrito, Ctrl I tira o negrito se o texto estiver selecionado. Este aqui é o sublinhado. Se você quiser sublinhar o seu texto, basta selecioná-lo e aplicar uma vez clicando sobre o botão S de sublinhado. Um sublinhado simples vai ser inserido na sua célula. Mas você tem diversos tipos de sublinhado no Word. Para isso, clique neste botão de opções que está ao lado do botão sublinhado. Note que eu tenho sublinhados duplos, sublinhado mais grosso, sublinhado tracejado. Esses sublinhados eles podem ser aplicados e, ao clicar sobre ele, o seu texto selecionado vai refletir esse estilo. Se você observar aqui nesse texto selecionado, o sublinhado agora ele é do padrão traço, ponto, traço, ponto. Sempre que você encontrar um botão como esse, com uma seta apontando para baixo, aquela seta indica que existem opções para o seu aplicativo. Quando você clica nessa setinha, uma caixa é aberta e você pode trocar as opções. Note que nós temos essa seta aqui em fonte, tamanho de fonte e outros botões aqui também, todos eles possuem esse recurso, onde você pode configurar mais itens para o botão. Perfeito! O atalho para sublinhado é Ctrl S. Então, selecionando um texto e pressionando Ctrl S, você vai sublinhá-lo de forma simples e Ctrl S tira o sublinhado caso você não queira. Esse terceiro botão, parece as letras ABC riscada no meio, é chamado de tachado. Você já deve ter visto textos taxados, principalmente quando faz uma pesquisa de uma legislação de uma norma. Quando você pesquisa sobre uma legislação, normalmente aqueles itens, aqueles artigos que perderam a validade, eles vêm com um risco no meio dele. Esse risco é chamado de taxado. Selecionando o texto e clicando uma vez sobre esse botão, você vai ver que um taxado vai ser feito sobre a fonte, ficando como exatamente está na tela. A formatação de fonte é o passo mais simples do Word, porque você consegue simplesmente clicar ativando ou desativando recursos. Esses dois aqui, eu vou até abrir um documento novo e vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Quando você precisar escrever uma equação matemática, por exemplo, x² mais x² mais 3² igual a zero. Toda vez que você precisar colocar esses números expoentes para cima do valor da célula, indicando realmente o quadrado, o cubo, você deve selecionar apenas o caractere que quer e clicar neste botão aqui, que é o botão de sobrescrito. Sobrescrito faz justamente isso que eu acabei de mostrar na tela. A fonte ela é diminuída em tamanho, mas ela é alterada de posição para ficar sobrescrito em relação à primeira. Se eu selecionar esse cubo e aplicar a mesma formatação, você vai ver que está aparecendo uma equação matemática. Esse número 2 aqui é o quadrado, vou selecioná-lo como sobrescrito, e a fórmula matemática vai ficar certinha. Outro detalhe, se você por um acaso estiver aplicando essa formatação e sem querer você perceber que isto acontece, veja só, você selecionou sem querer tudo e aplicou o sobrescrito. Parece texto normal, mas se você clicar sobre esse botão, sobre qualquer texto, você vai ver que o botão sobrescrito está ativado. Se você desativá-lo, vai acontecer justamente o inverso. Nós vamos deixar esse texto mal formatado. Quando você for aplicar as formatações, o ideal então é que você selecione todo o seu texto. Deixa eu selecionar aqui. Vamos voltar aqui para o padrão, desmarcando. Tamanho 11 é o padrão, está certinho. Você deve selecionar o texto e aplicar o sobrescrito. Pelo contrário, se você estiver escrevendo agora uma equação de química, por exemplo, H2O mais C4, sei lá, não conheço muitos elementos. Se você selecionar aqui o elemento número 2, eu vou aumentar o zoom um pouquinho para facilitar. Na conotação química, o número do elemento deve ficar abaixo do elemento. Por isso, você deve utilizar esse botão chamado de subscrito. Subscrito faz isso que você acabou de ver na tela.
o número ele vai ser reduzido em tamanho e vai ser deslocado para a posição abaixo do caractere anterior. Se selecionarmos esse 4 e fizermos a mesma coisa, você vai ver que isto agora está parecendo uma equação química. Essa formatação é bem simples de ser aplicada. Você perceba que o Word não é uma ferramenta difícil. Temos mais algumas opções aqui de formatação. Por exemplo, digamos que você copiou um texto da internet. Isso é muito comum quando você faz essa cópia. O texto ele vem colorido, ele vem em tamanhos diferentes, ele vem com uma formatação que você não está acostumado a trabalhar. Essa formatação ela pode ser eliminada de uma forma bem simples com um botão chamado de limpar formatação. Quando você colar um texto da internet no seu documento, selecione o texto todo pressionando, por exemplo, Ctrl T. Ctrl T vai selecionar tudo. Deixe-me ver aqui porque ele não está selecionando tudo. Acho que é porque eu estou com alguns itens formatados. Vamos testar aqui. Não está formatando, então eu vou selecionar da forma tradicional. Selecionei todo o meu texto e em seguida, clicando sobre este botão aqui, ele é chamado de limpar toda a formatação. Um clique sobre ele, perceba que todo o negrito, todo o itálico, todo o sublinhado, toda mudança que fizemos nos caracteres foram perdidas. Nós voltamos para o padrão que é calibre 11. O que mais que nós podemos fazer com relação à formatação? Além de tudo isso, você pode muitas vezes também, sem perceber, digitar com todas as letras em maiúscula. Digamos que eu estou escrevendo aqui meu nome, aula de Word, e eu percebi que todas essas palavras saíram com letras maiúsculas, mas eu não quero. Eu quero que apenas a primeira letra de cada palavra saia em maiúscula. Ao invés de apagar tudo isso, o que você pode fazer? Selecionar todo esse texto, e este botão aqui em cima ele é chamado de maiúsculas e minúsculas. Clicando em maiúsculas e minúsculas, você pode dizer que você quer a primeira letra da sentença inteira em maiúscula. Note que somente a letra A ficou em maiúscula. Não é isso que eu quero. Eu vou clicar novamente no botão e vou escolher aqui, colocar cada palavra em maiúscula. De forma rápida, o Word converteu o meu texto sem que eu precisasse me preocupar em redigitá-lo. E o inverso também ocorre se você tivesse feito tudo isso em minúscula. Veja só, converter para minúscula. Se eu quisesse que tudo ficasse em maiúscula, eu poderia selecionar o texto como já está e converter tudo para maiúscula. Você veria então que o nosso aplicativo, o Word, converte todos os caracteres sem que você tenha que redigitar. Isso é ótimo se você distraidamente acabou digitando errado. O próprio Word faz essa correção sem que você tenha que se preocupar com isso. O que mais que nós temos aqui? Se você estiver trabalhando com títulos, por exemplo, do seu currículo ou um contrato, você pode selecionar o título desse seu documento e aplicar aqui essas formatações. São diversos efeitos que você pode aplicar ao seu texto. Você tem alguns textos já pré-configurados, coloridos com sombra, textos em destaque, vazados. Todos esses itens aqui são pré-configurados. Basta passar o mouse sobre eles e você vai ver que a formatação vai ser aplicada. Se eu escolher essa letra A com preenchimento gradiente e sombra, ao aumentar o tamanho da fonte, você vai ver que foi criada uma sombra do meu texto. Isso é ótimo, dá um destaque muito legal para o seu documento. Ou, se você prefere controlar essas alterações, você pode clicar aqui e veja só, eu posso vir em sombra e escolher para que lado que a sombra está. Para a direita, para baixo, para a esquerda, no centro, para cima, à direita, para a direita. E assim há uma série de sombras e aplicações diferentes que você pode fazer, inclusive sombras na parte de baixo, para o fundo, refletindo posições diferentes da iluminação. Se eu escolher este aqui, você vai ver que foi colocada uma sombra por trás do meu texto, dando outro destaque a ele. Se você não quer o reflexo, eu posso clicar no botão de formatação e pedir para que o reflexo não seja gerado. Ou você pode controlar o tamanho que esse reflexo vai ser, se vai ser maior, se vai ser menor, se ele vai ser mais opaco. Eu particularmente vou deixar sem reflexo para trabalhar com a cor de sombra de fundo. Outras alterações, você ainda pode alterar o brilho, o estilo do número e você também pode colocar figuras. São formatações que você consegue transformar um texto de forma mais elegante para o seu documento. Mas use com cuidado, dependendo do documento que você vai trabalhar, não é ideal, o ideal é que você não tenha tantas formatações assim aplicadas a ele. Essas formatações, então, elas devem ser bem dosadas. E você é o único que pode dosar.
olhe bem para o seu documento e veja, está legal? Ele está discreto? É um documento formal? Eu posso colocar isso no documento? Então, avalie bem essas condições para saber se você está fazendo uma boa edição. Se você vai mandar um processo para um fórum, por exemplo, você não pode utilizar muitos desses recursos. Você deve trabalhar com a formatação mais legível possível. Mas se você está fazendo um trabalho de escola, por que não? Capriche, faça um trabalho de escola aí que dê destaque para o seu conteúdo. Eu tenho certeza que vai ficar bem bacana. Outros itens interessantes eu vou falar na próxima aula. Não, vamos dar sequência. Já que aproveitamos até aqui, vamos falar todos os recursos da galeria fonte. Este aqui é um item muito interessante que é chamado cor de realce de texto. A cor de realce ela serve para que você possa dar destaque. Normalmente, quando você lê um livro, quando você se interessa por um conteúdo, você está estudando para uma prova, você pega o marca-texto amarelo e pinta o texto do livro. No Word, dá para fazer isso também sem problemas. Selecione primeiro a palavra que você quer, clique no botão para aplicar a cor que já está desenhada aqui embaixo, nesse caso o amarelo. Um clique no botão, nós vamos marcar o texto como se fosse uma caneta amarela. Ou você pode clicar primeiro nesse botão e depois, perceba que o mouse mudou de formato, olha ali no cantinho da tela. Você pode segurar o botão esquerdo apertado e arrastar esse texto para que você possa selecionar e pintar vários trechos ao mesmo tempo. Só que o que é interessante é que o Word não tem uma cor só, ele tem diversas cores e você pode aproveitar. Se você notou, nós temos uma setinha de opções do lado da cor de realce. Um clique nessa setinha permite a você escolher a cor da pintura. Eu vou escolher aqui esse verde e vou fazer algumas marcações já na cor verde. Você pode então priorizar quando um conteúdo é urgente em vermelho, quando um conteúdo está ok em verde, quando é alguma coisa que requer atenção em amarelo, quando é algo que precisa ser substituído por uma cor de maior destaque. E na hora da impressão essa marcação vai sair. Se a ideia é imprimir esse documento sem as marcações, então nós temos que tirar a cor de realce de texto. E podemos fazer isso da seguinte forma, clicando de novo nas opções desse botão e escolhendo o item sem cores. Perceba que o formato do mouse é o mesmo, mas quando eu passar o mouse desenhando sobre as palavras que estão formatadas, eu vou tirar essa formatação de texto. Eu estou tirando a cor de realce e fazendo com que o meu texto volte ao padrão normal. A cor de realce então é assim, você pode interromper o uso dessa cor pressionando a tecla ESC, o mouse volta ao normal, ou você pode clicar novamente no botão quando a cor estiver aplicada. Lembre-se, esse é um recurso extremamente útil quando você tiver que dar destaque a um conteúdo do seu texto, é muito rápido. Por último, temos a cor da fonte. A cor da fonte é dada por esse botão. Essa cor que aparece embaixo da letra é a cor que está atualmente atribuída ao botão. Se você selecionar um conjunto de dados, um conjunto de texto, e aplicar a cor que está aqui, vai sair a cor vermelha. Se você quiser mudar a cor, você pode selecionar o texto antes ou depois, tanto faz. Se selecionarmos antes, basta vir até aqui, escolher a nova cor da fonte, eu vou escolher aqui um verde, e ela foi aplicada. Note que o verde agora é a cor padrão do botão. Se selecionarmos mais um conjunto de textos e aplicarmos o botão, é a cor verde que será selecionada. Todas essas formatações de fonte elas podem ser acessadas também através do assistente de formatação de fonte. Na galeria, você tem aqui no cantinho esse desenho, que quando clicamos sobre ele ou pressionamos a tecla Ctrl D, essa tela de formatação vai ser exibida. Nessa tela de formatação, você pode incluir aqui, você pode clicar, visualizando aqui na parte de baixo a alteração, com o nome da fonte. Você pode mudar aqui para itálico, negrito ou negrito e itálico. Aumentar o tamanho da fonte, eu vou aumentar para tamanho 20. Você pode definir a cor desta fonte, o estilo de sublinhado dela, inclusive um estilo chamado somente palavras, em que os espaços não são sublinhados. Eu posso escolher a cor do sublinhado, não precisa necessariamente ser o sublinhado preto. Aqui eu posso dar o efeito de taxado, taxado duplo. Taxado duplo é quando aparecem duas riscas sobre a fonte, não uma só, aparecem duas. Sobrescrito, subescrito, versalete. O que é o versalete? Versalete é a opção que temos de configurar a fonte mantendo todas elas em maiúsculo, só que mantendo a sua devida proporção. Alessandro com as letras maiúsculas. Vamos fazer um teste aqui em versalete só para que você conheça. Eu vou digitar aqui, Alessandro Trovato. Observe que meu nome ele está com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Se nós selecionarmos toda essa fonte,
e entrarmos aqui no assistente e aplicarmos o Versalete, você vai ver que todas as letras foram convertidas para maiúscula, só que mantendo a mesma proporção de tamanho. O que era maiúscula ficou maior do que as demais. Além disso, ainda temos a formatação em maiúsculas, a formatação oculta. Todas essas formatações elas podem ser utilizadas aí no seu documento. Fácil? Na próxima aula eu vou dar mais algumas dicas de fonte, porque eu vi ali que tem alguns recursos que eu preciso trabalhar ainda com vocês. Essa já está um pouco longa, então ao invés de sobrecarregá-lo com mais informações, nós vamos dividir isso em duas partes. Até nosso próximo encontro. E muitas me perguntam, Alessandro, não encontrei o material para download, não encontrei a sua apostila do Excel que você falou nos treinamentos, como eu faço para fazer então ter acesso a esse material? É muito simples, observem. Se eu entrar aqui em qualquer browser, vou carregar aqui o Google Chrome, então vou vir aqui, se você entrar no meu blog, no sigaonerd.com, veja o endereço que está aqui na tela, você vai encontrar na parte superior da tela um ícone chamado Apostilas do Nerd. É nas apostilas do Nerd que nós vamos fazer o download de todo o material que eu produzo e que eu disponibilizo. Tudo gratuito.